Amigos, na semana passada em Washington aconteceu algo que durante anos foi um tabu até mesmo para os jornalistas mais corajosos. Suzy Welles, ela é chefe de gabinete da Casa Branca, a primeira mulher, aliás, nesse cargo, e a pessoa mais próxima, claro, do presidente Trump. De pé no púlpito durante a cerimônia, a mulher heroína pronunciou uma frase que fez com que uma leve quietude tomasse conta do salão. Ela disse: "Eu acho que ainda vamos descobrir que ele realmente venceu." Ela estava falando sobre Donald Trump e venceu se referia à eleição de 2020. Naqueles estados onde todos nós nos acostumamos a contar por 5 anos, ele perdeu. Mas vamos começar com o que aconteceu na bacanal do desfile na cidade de Moscou. Amigos, durante 4 anos seguidos nos explicaram que essa guerra nunca vai acabar, que Putin vai morrer na sauna. No Kremlin, tendo relações com um menino tártaro de 13 anos antes de parar de alimentar os meninos russos aos corvos em Donbass. Negociações são contos de fadas para ingênuos. O presidente americano diante de Putin é como um cachorrinho diante de um urso, ou, se preferir, como um vira-lata diante de um elefante. E essa semana o urso de repente se coçou e disse: "Sabem, pessoal, acho que vou para casa." Então, o que aconteceu hoje? Quem está mentindo? Para quem essa guerra é vantajosa? E o que devemos fazer enquanto em Moscou e em Kiev estão dividindo a pele de um urso que ainda não foi morto? Editor, domingo 9 de maio, Moscou, desfile da vitória. Mais precisamente, o que restou dele? Tanques, quase não há nenhum. Convidados estrangeiros, 2,5, e esses já estão há muito tempo aposentados. A segurança é tanta que parece que a Coreia do Norte comemora a vitória em pleno apagão. O Kremlin está nervoso e com razão. Agora drones ucranianos sobrevoam a Rússia tão livremente quanto aviões da Aeroflot nos tempos soviéticos. Só que mais barato e mais preciso. E aí, no mesmo dia, Vladimir Vladimirovich aparece diante das câmeras e diz, cito: "Acho que isso está chegando ao fim." O assunto, bem, aquela mesma operação militar especial que deveria ter terminado em 3 dias e meio. E no 5º dia haveria um desfile em Kiev. Em fevereiro de 22 ela deveria ter terminado. Bom, claro, está chegando ao fim, só que já está no 4º ano, e muito devagar. Pelo visto, né, o caminho é longo e o GPS quebrou. E acrescenta. VV acrescenta: "Estou pronto para me encontrar com Zelenskaya em Moscou." Bem, ou em algum país neutro. Zelensky, ao que parece, deve correr para pegar um buquê. Vamos voltar um dia. Sexta-feira, 8 de maio. Donald Trump anuncia um cessar-fogo de 3 dias, sábado, domingo, segunda-feira. E a troca de prisioneiros. 1000 por 1000. O Kremlin concorda. Bem, Kiev concorda. Pela primeira vez em 4 anos, os canhões vão silenciar por toda a linha de frente. E sabe o que há de estranho nisso? Que ambos os lados, por um segundo, reconheceram que, na verdade, podem parar de atirar se quiserem. Sim, uma descoberta surpreendente. Mas antes que alguém comece a escrever o discurso do Nobel, espere, afinal, com Putin sempre tem uma pegadinha. Ele mesmo é a pegadinha em pessoa. Com Putin, a pegadinha não é um bug, é feature. Já na manhã seguinte, o assistente dele, ou seja, Ushakov, Yuri Ushakov, aparece e explica que, tipo assim, Putin não falou nem de paz, nem da Ucrânia. E, na verdade, ele ficou em silêncio, vocês só interpretaram o silêncio dele como se fosse uma conversa. Então, o que ele quis dizer, disse o Ushakov, só precisa de uma coisa, que a Ucrânia retire as tropas de todo o Donbass. O quê? De todo. Incluindo essa terra, então, onde os soldados ucranianos estão agora e que defendem com os próprios corpos, aliás. Bem modesto, só uma rendição. E eu já estava pensando, negociações. Ele aceita se encontrar em Moscou ou outro lugar? E acrescenta, Zelensky, aliás, não é legítimo, isso foi o Ushakov. Então ele era legítimo no dia 9, mas não no dia 8, certo? O mandato acabou. Presidente, bem, um subordinado do Zelensky?
Claro, vamos nos reunir, mas tudo que ele assinar não vale. Se nos encontrarmos com ele, tudo bem, mas se ele assinar algo, não vale, pois seu mandato acabou, e se não saírem totalmente de Donbass, nem conversaremos com vocês. No dia seguinte, o chefe diz: estou pronto para me encontrar com... Vocês entendem? Tudo bem? Então, tipo, eu convido vocês para o casamento, mas quero avisar de antemão que o casamento já foi dissolvido. Clássico xadrez do Kremlin, como eles dizem, apertar a mão, quebrando os dedos ao mesmo tempo. Agora, amigos, vamos ver quem está perto do drone. Porque dizer que Putin decide é um conto de fadas para correspondentes estrangeiros em viagem de trabalho. Na verdade, quem decide são os clãs. E cada clã tem o seu próprio, como dizer com mais precisão, plano de negócios, para ser mais exato. O primeiro clã, o Siloviki. Bem, isso é o FSB, o GRU, lá está a família imortal dos Patrushev, Nikolai, o pai, Dmitry, se não me engano, o filho. Provavelmente em breve teremos Dmitry, o neto, sim, o neto. Então, Nikolai, Dmitry, esses caras são produto da guerra. A guerra é a legitimidade deles, o orçamento deles, a cobertura deles. Sem guerra, eles, bem, tchau, né? Funcionários de uniforme com barrigas caídas, mas com a guerra são os donos do país. Adivinhem só o que eles querem. O segundo clã. CMI. Complexo Militar Industrial. Sergei Chemezov, Rostek, contratos de bilhões. Essas pessoas estão ganhando dinheiro que não se via desde os tempos, provavelmente, de Leonid Ilyich. Fábricas em 3 turnos, munições exportadas até para a Coreia do Norte. Pois é, agora quer dizer, a dona da URSS, agora a Federação Russa, está exportando para a Coreia do Norte. Olha onde chegamos. A guerra para eles é um fundo de pensão. E não só um, é o terceiro clã. Oligarcas substitutos. Aqueles que compraram o McDonald's, a IKEA, a Renault por 3 rublos. E então, bem, por 3,50 tudo bem, não vamos discutir, né? As fortunas deles cresceram com as sanções. Deveriam acender uma vela para o Ocidente. O que esses caras vão ganhar? O que eles ganham com a guerra? Contratos. Uma cobertura para repressões, oportunidade de tomar o que quiser alegando ele é agente estrangeiro, devo tirar dele, substituição das corporações ocidentais. Dinheiro do petróleo passando pela Índia e pela Turquia com desconto, mas em grandes volumes, e a histeria patriótica mais doce que desvia perfeitamente a atenção da população do fato de que, bem, já faz tempo que não há asfalto na região de Tver. O que eles estão perdendo? Se a guerra acabar, acabou. Além disso, atenção, os homens voltam da frente de batalha. Enraivecidos, armados. Muitos vieram de colônias penais e de batalhões disciplinares. Mas o grupo social mais agradável será chamado, é claro, de alguma coisa como síndrome ucraniana. Após o Afeganistão veio a síndrome afegã. Após a Chechênia, a síndrome chechena. Agora será o fim. É o fim. Porque nunca antes alguém foi deixado de molho por tanto tempo assim. E o principal, sem um inimigo externo, os clãs começam, como posso dizer com mais precisão, a devorar uns aos outros. Essa é a lei da natureza da Federação Russa, um aquário com piranhas, certo? Enquanto jogam carne de fora no aquário, a paz. Pararam de jogar, elas comem o vizinho. O que eles podem ganhar se a guerra acabar? Bem, se a guerra realmente acabar. Conflito congelado. Territórios anexados são reconhecidos de fato, parte das sanções será suspensa. A Europa sempre suspende. A Europa tem memória curta e contas altas de gás, o que é muito importante. Tempo para descansar, se rearmar e daqui a 5 a 7 anos repetir tudo de novo. Já levando em conta os erros. A Geórgia de 2008 ensinou a Ucrânia de 2022. A Ucrânia ainda vai ensinar algo a alguém. Isso é uma questão de tempo, não de vontade. Com certeza, terão que ganhar dinheiro de novo. Já dividiram, construíram tudo. Chegaram novos predadores, é hora de lucrar. Foram para a Ucrânia. Por isso há uma divisão no Kremlin. Os Siloviki querem guerra eterna. Sem pausa, congelar o dinheiro com lucro. E os mais discretos já construíram suas casinhas em Dubai. Casinhas em Dubai. Ensaiam entrevistas. Eu não sabia de nada. E Putin está se equilibrando. O tempo dele está chegando ao fim. Isso não é um sinal para o Ocidente. Isso é um sinal para dentro. Pessoal, eu estou ouvindo. Talvez algum dia, se tivermos sorte, aguentem firme.
Existe outro país, ficou claro, Kiev. Kiev existe sim. Achávamos que só havia Rússia, mas também existe Kiev. E aí, amigos, o cenário mudou tão drasticamente que metade dos correspondentes mundiais ainda não teve tempo de reescrever suas listas, de trocar suas pastas. Não sei como isso se chama. Há apenas 6 meses, no centro do círculo de Volodymyr Zelensky, estava Andrei Yermak. Chefe do gabinete do presidente, o presidente das sombras, como o chamavam, uma sombra tão densa que chegava a tapar o próprio sol, o que nem sempre agradava ao sol. Nomeações por meio dele, dinheiro através dele, acesso através dele. Diplomatas estrangeiros reclamavam discretamente: você fala com Zelensky? Quem responde é Yermak. Ou você vai até Zelensky? Yermak. Onde quer que você vá, Yermak. Do banheiro, Yermak. Em todo lugar. E então, em 28 de novembro de 2025, o Nabu. O escritório anticorrupção da Ucrânia não responde nem a Yermak, nem a Zelensky, mas a outra pessoa. Nós respondemos a quem devemos. Invade o apartamento de Yermak para fazer uma busca. No dia seguinte, demissão, sem aplausos, sem despedidas, nem mesmo aquele padrão de a pedido próprio para um novo desafio. Mas o que aconteceu? Apenas um escândalo com a Energoatom. O maior caso de corrupção de toda a era Zelensky. Nas gravações divulgadas pelo Nabu, aparece uma figura com o apelido de Alibaba. Adivinhe quem, segundo o vazamento do próprio departamento, é identificado como Alibaba. Adivinhe corretamente. A primeira letra começa com a última letra do alfabeto latino. Bom, não é Pushkin nem Lermontov, certo, né? E onde foi parar Yermak? Conforme relatórios oficiais, ele ia para o fronte, está dando apoio ao fronte. Um belo eufemismo ucraniano, como dizem amigos, para a linha de frente, é a Sibéria política, só que um pouco mais perigosa. Lá ainda estão atirando. Foi assim que neutralizaram o ex-ministro da Defesa, Reznikov. Em qual ano? Em 23. Assim neutralizaram mais alguns. Isso significa, sumiu da política, mas formalmente ainda está no sistema. Se sobreviver bem, vai esperar a sua hora. E se não sobreviver, bem, a música vai tocar muito alto e muito triste. E, atenção, esse é o ponto-chave. Em 2 de janeiro de 2026, Kirill Budanov assume o lugar de Yermak. O mesmo Budanov que antes chefiou o GUR por 5 anos, ou seja, a inteligência militar. O cara tem 39 anos, é um agente de inteligência militar, ex-militar e, bom, sem nenhum histórico de esquemas de corrupção. Embora sempre existam boatos, dizem que alguns países africanos ficaram muito satisfeitos com os tanques que Budanov forneceu para eles, digamos, por um preço baixo, pela metade do que eles realmente valiam. Porque para ele, esses tanques saíram de graça. De onde ele os pegou? Do camelo. Mas isso são só boatos. Todos que espalharam esses boatos estão no fundo do mar, já faz tempo. Mas ele planejou ataques contra a ponte da Crimeia, contra o Mar Negro, contra a refinaria russa. O que isso significa? Isso significa, amigos, que a tectônica de Kiev mudou. A era de Yermak, a era do primeiro-ministro das sombras que controlava tudo, era responsável por tudo, mas nunca respondia por nada, acabou. Começou uma era em que, ao lado do presidente, está um homem habituado a planejar sabotagens na retaguarda, não a receber propina na compra de jaquetas. Sejamos honestos. Quem fez isso e por quê? Primeira versão. Zelensky decidiu, por conta própria, limpar seu círculo mais próximo para ganhar autoridade nas negociações. É difícil sentar à mesa de negociações com uma equipe que tem gravações do Nabu nas costas. Segunda versão. Mais pragmática. Washington. A administração Trump insinuava abertamente. Insinuava abertamente, ou seja, simplesmente falava diretamente na cara. Desde o outono de 1925 não haverá mais dinheiro ocidental para a reconstrução. Mas enquanto o círculo mais próximo de Zelensky não passar por uma limpeza, nós nem vamos conversar com vocês. E então a limpeza começou. Incrível coincidência, não acha? Versão 3, a mais provável. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e Zelensky decidiu se livrar do tutor. E os americanos pressionaram, e tudo coincidiu tão bem que tipo, não fui eu, foram os americanos. E não, a pessoa foi para a linha de frente, por vontade própria.
Zelensky fez o necessário, apresentando isso como se fosse uma decisão nossa. Pronto. O círculo atual de Zelensky se beneficia com a continuação da guerra. A lei marcial é prorrogada a cada 90 dias. As eleições estão proibidas. Não há escolha. O mandato presidencial terminou em algum momento de maio de 2024, mas o presidente ficou, ou seja, acabou. O suco acabou, o mandato acabou, mas o presidente não acabou. Na Constituição abriram um artigo, chama-se Moto Perpétuo Eterno. Isso é basicamente o sobrenome de Zelensky. A oposição está em suspenso. Poroshenko está proibido de sair do país. Sem direito de sair do país. Faz sentido, porque ele sairia, não tem motivo. O que ele vai fazer? Ele está bem na Ucrânia. Os canais estão fechados. A Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou está sob investigação. A ajuda ocidental continua chegando. Embora o fluxo já seja escasso e condicionado, centenas de bilhões em armas, subsídios. Mas Trump agora condiciona cada parcela a passos concretos. Combate à corrupção, reformas, progresso nas negociações e coisas do tipo. O que eles perdem se a guerra terminar? A lei marcial será suspensa. Isso significa que devem haver eleições. Eleições. Que horror! Devem haver eleições. E é aí, amigos, que começa a confusão. Acontece que Zelensky tem um adversário? O Israel. Valera Zaluzhny amadureceu, pelo que me contaram. Politicamente é meio covarde, mas criou coragem, ex-comandante-chefe, atual embaixador em Londres, ou seja, conseguiu se destacar tanto lá quanto aqui. Segundo pesquisas ucranianas, é muito mais popular que Zelensky, uma figura heróica. Não há nenhum rastro de corrupção, pelo contrário, contam histórias de como ele atrapalhava, tentava impedir e coisas do tipo, e dizem que justamente por tentar impedir a corrupção, ele foi afastado. Se ele voltar ao país e aparecer, vai ser difícil para Zelensky. Poroshenko vai se manifestar. Klitschko vai se manifestar. Timoshenko, aliás, não desapareceu. Está esperando. Ela observa de canto e espera. Mas isso nem é o principal. O principal é a imunidade. Com a demissão de Rybak, ficou claro. A imunidade extraordinária do lei marcial está ruindo. A NABU está atuando, né? Os americanos são canalhas e às vezes dão um empurrãozinho, às vezes até com um chute. A SAP também está trabalhando. Bicus.info, Ukrainska Pravda, Skamy publicam matérias, e por isso já não atiram mais nas janelas deles, e ninguém mais é espancado com barras de ferro. As barras acabaram. E depois do fim da lei marcial, esse processo vai acelerar, não parar. Isso que é chato. Você pode dizer, poderia ter roubado 4 vezes mais. Deixei uma parte para o povo. Não roubei tudo. E ainda assim, você é punido por isso. Quem é o próximo depois de Yermak? Os nomes sussurrados em Kiev são, por exemplo, Reznikov. Bem, oficialmente já estão investigando. Algumas figuras do setor de energia, vários deputados do Partido Servo do Povo. Bem, aqueles que, digamos, estão sob Aracamia. E por isso ele ficou falando demais por um tempo. Talvez alguns do antigo círculo próximo de Yermak, que agora estão desesperadamente procurando advogados em Zurique e Dubai. Isso já não é mais uma previsão, senhores. Isso é um processo. Como dizia o camarada, aquele mesmo, com a mancha na testa, Gorbachev, como ele dizia mesmo. Na chale, né? Na chale dele. Vamos lá. Bem, ele falava de um jeito muito engraçado, colocava a ênfase no lugar errado, e a administração Trump está sinalizando para Kiev. Cada nome que vocês prenderem antes das eleições é um ponto a mais para a confiança. Quanto mais vocês prenderem, maior será a confiança. Cada nome que vocês esconderem significa menos dinheiro. Se esconderam alguém, encobriram, receberam menos dinheiro. E o que eles podem ganhar se a guerra terminar do jeito certo? Zelensky, um legado histórico. Um presidente que manteve o país unido na hora mais difícil. Ele ficará nos livros didáticos, palestras, comida, livros, fundações com seu nome. Budanov é um verdadeiro peso pesado político do futuro. Já agora ele é citado como um dos possíveis candidatos à presidência. Se ele conseguir sair da guerra com a reputação de alguém que negociou com firmeza e sem corrupção, esse é o caminho para a rua Bankova. Bem, através das eleições. Ou seja, ele pode ser contra o Zaluzhny.
Dezenas de bilhões para a reconstrução, um grande bolo de dinheiro. O caminho para a União Europeia acelera, sem clareza do motivo, mas querem isso por alguma razão. E a segurança pessoal, que é o mais importante. Ele já não é mais o alvo número 1 para os cozinheiros do Kremlin com polônio. Mas tudo isso, se saírem do poder, é merecido. E já vimos como Ermak saiu através de uma busca no BU e um eufemismo para a linha de frente. Isso, amigos, é a nova norma. E ela é muito mais saudável do que a antiga. Só entre nós, como se diz. Agora vamos voltar, por assim dizer, ao Putin. Por que ele recuou justamente agora, de repente? 3 razões. Todas as 3 são prosaicas. Nada de misticismo. Não há nada de místico nisso. Na Rússia não existe misticismo. Embora existam os valores tradicionais, misticismo não há. Primeiro, a economia russa está se autodestruindo. As sanções estão atingindo mais forte do que a própria Rússia admite. O preço do petróleo caiu. Drones ucranianos vêm destruindo refinarias russas a 1000 quilômetros da frente. No Krai de Krasnodar, a gasolina é racionada com cupons, como na era Gorbachev. A Rússia perde homens jovens mais rápido do que consegue repor. Uma nova mobilização é um tabu, porque a anterior quase derrubou o regime. Segundo, Donald Trump. O Tchukense, né? O quê? Você não pensou nele? Mas eu sei, meus ouvintes pensam coisas diferentes sobre ele. Ele fez o que 3 anos de cúpulas da OTAN, comunicados da União Europeia, conferências suíças emocionantes com coquetéis e assinaturas não conseguiram fazer. Nada de concreto. Vamos assinar? Claro que vamos assinar. Vamos debater? Claro que vamos debater. Ele atendeu o telefone. Trump disse para Putin: fecha a válvula. Ninguém está comprando petróleo. Seus camaradas em Dubai vão voltar para casa a pé. O Kremlin só se mexe quando sente frio na carteira. Terceiro, o próprio povo russo. Desfile reduzido. Não é coincidência. Senhores, isso não é coincidência. Eu estou contando isso agora junto com o desfile de propósito para que vocês entendam. O Kremlin sabe disso muito bem. Mães, viúvas, pais de soldados, eles... Existe uma palavra na língua russa? Obridlo, em russo, certo? Obridlo. Cansaram, enjoaram, estão de saco cheio. Nem a propaganda acompanha mais. Está acabando. Não é para o Ocidente, nem foi dito para lá. É para a tia Tânia de Kaluga e o tio Vassili de Magadã para que aguentem só mais um pouco. Só mais um inverno. 3 caminhos, escolha qualquer um, como dizem. Primeiro, paz de verdade. Trump intervém. Ambos negociam. Ucrânia preserva a soberania e ganha garantias de segurança. O memorando de 1994, um papel onde as assinaturas só valeram até o primeiro sopro de vento. Feio, injusto, doloroso. Ninguém na Ucrânia sequer leu esse documento. Simplesmente, estão nos garantindo. Segundo, congelamento. Uma trégua de 3 dias se estende para 30 dias depois, para 90 dias depois, indefinidamente. A linha de frente é fechada com concreto, fica congelada. Coreia, ano 53. Só pela carne viva eslava. Vai congelar o conflito? Uma palavra bonita, parece quase comum, como congelar um frango. Da mesma forma, lembro que as aldeias georgianas foram divididas. Essa região fica na União Soviética e aquela na Turquia. Eles se encontram e mostram como estão, um irmão ou parente mora lá. E para ir a um casamento, se deixassem, era preciso dar a volta ao mundo para o raio que o parta, passando por Tbilisi, Moscou, Vancouver, e voltar de novo. E acenar para a esposa, indicando que está tudo bem. Eu cheguei, está tudo bem comigo aqui. Terceiro, colapso. As negociações fracassam, a guerra entra no 5º, 6º ano, novos cemitérios, mães de luto, episódios. O quartel-general controla tudo, tudo se mantém estável a partir do Kremlin. Que caminho escolherão? Provavelmente depende da pressão, inclusive da nossa pressão, é claro. O que é preciso, na minha opinião? Agir, compartilhar essa transmissão com um amigo, eu preciso de mais, um só, certo? Com aquele que há 3 anos desistiu e foi assistir programas de culinária e TikToks. É isso. O mundo é feito por quem se recusou a desviar o olhar. Sempre foi assim. Tirania surge de quem aceita. Ponto. Senhores. Leiam coisas que, afinal, dá para gastar 1 hora, 1h30 por dia para que lavem seu cérebro. Peguem de novo o Berdyaev, a filosofia da desigualdade. Leiam isso. Liberdade não significa igualdade na miséria, e sim o direito de cada um ser quem é.
Andrew Galambos. Quem sabe inglês, quem não sabe, mas no fim das contas, pelo menos ouçam minhas palestras. Eu tenho um canal separado chamado Roteiro para a Liberdade. Encontre-o, ouça. Lá tem palestras de 10 minutos, tudo é fácil. Aqui está. Ele chamava isso de ciência da liberdade. Nenhum homem possui outro homem. O Estado não possui o cidadão. Um recruta russo em uma cratera perto de Bakhmut, uma mãe ucraniana enterrando o filho, ambos vítimas. E pela mesma doença. Vítimas do Estado. Não importa como ele se chama, ainda assim é um Estado que decidiu que possui as suas vidas. É preciso se acostumar que não é assim. É preciso se acostumar que estão te manipulando, que estão te enganando, que você é feito de bobo. Eles te consideram um bobo. E enquanto você não entender isso, vai continuar sendo feito de bobo. Essa é a verdade. E aqui está a boa notícia com a qual eu quero encerrar esse assunto com vocês hoje. As guerras não acabam quando os ditadores se cansam de brincar. As guerras acabam quando pessoas livres de ambos os lados da fronteira dizem bastardo. Chega. Então, uma boa notícia. Surgiu uma rachadura, um piscar de olhos. Pela primeira vez em 4 anos, alguém no Kremlin admitiu isso ao próprio povo. No dia mais sagrado do circo estatal com cavalos. Isso não pode continuar sempre. A porta da Amigos se entreabriu. Não está totalmente aberta, mas se entreabriu. O muro de Berlim não caiu porque Gorbachev era uma boa pessoa. Reagan falava bonito. Ela caiu porque alemães comuns do lado oriental decidiram que eram livres. Antes mesmo de o muro desabar. O muro simplesmente os alcançou. Os ucranianos decidiram que são livres. Em fevereiro de 22, muitos russos estão agora decidindo isso em suas cozinhas, sussurrando, usando VPN. E nós, na América, no último grande experimento da liberdade humana, temos a obrigação de manter a chama acesa. Para que a tirania não vença em lugar nenhum, nunca, nem no quintal dos outros, nem no nosso próprio, onde já há tirania suficiente, mesmo sem Putin. Passe por essa porta. Empurre-a. Traga outros com você, isso também é muito importante, certo? Voltando para Suzy Wells, chefe da administração da Casa Branca, que disse: acho que ainda vamos descobrir que ele realmente venceu. Ele, ou seja, Donald Trump, venceu em 2020 naqueles estados onde, como estamos acostumados a pensar, durante 5 anos seguidos nos disseram que ele perdeu. Gogo, e alguns dias antes o diretor do FBI, Kash Patel, disse ao vivo na Fox News: nós temos provas. E insinuou fortemente uma prisão iminente. E o próprio Trump, que há 5 anos repete: as eleições foram roubadas, as eleições foram roubadas. Agora acrescenta a esse mantra: nós temos provas. As eleições foram roubadas, nós temos provas. O que é verdade e o que é política nisso? Tentou defender isso no tribunal em 2020 e por que perdeu? E o principal, o que isso significa para as eleições de meio de mandato para as quais faltam 7 meses, apenas 7 meses. Primeiro, os fatos. O que foi dito? Palavra, para que todos vocês entendam. Então Wells, no dia 8 de maio, em um jantar do Fórum Independente de Mulheres, o Independent Women's Forum, conta como, após as eleições de 2020, Trump a convidou para Mar-a-Lago. E eles discutiram porque ele ganhou na Flórida, mas de alguma forma perdeu de maneira estranha em vários outros estados. E ela acrescenta: acho que ainda vamos descobrir. Kash Patel, FBI. Foi no dia 19 ou 20 de abril, no programa Sunday Morning News, temos provas. Ele esclarece: a investigação de 2020 agora está se encaixando em uma grande conspiração geral. A investigação que está sendo conduzida, bem, sempre temos algum tipo de centro para que tudo gire em torno dele. Em Miami, eles decidiram organizar esse centro, e é de Miami que tudo está sendo conduzido. Ao mesmo tempo do caso de Brennan Comey, que mencionamos na semana passada, e a figura-chave para a qual poucos prestaram atenção, Kurt Olsen, advogado que por anos promoveu a teoria da fraude de 2020 e agora trabalha dentro da Casa Branca. Segundo informações, ele teve acesso a materiais secretos da comunidade de inteligência relacionados às eleições de 2020. Além disso, como eu também mencionei, Joseph DeJanova, veterano e promotor republicano, foi nomeado conselheiro do procurador-geral Todd Blanche.
No dia 20 de abril, a tarefa dele é conduzir o caso da grande conspiração, ou seja, o caso de uma grande conspiração. Tudo isso agora está se unindo, se formando, não como vários casos separados, mas como um grande caso. Eu já expliquei porque isso é importante. Porque o prazo de prescrição é automaticamente prorrogado, então não vamos entrar nisso. Ou seja, não são declarações isoladas, é uma campanha coordenada vinda da Casa Branca, do FBI, do Departamento de Justiça, de forma sincronizada. Agora, as acusações que já ouvimos há 5 anos, vou listar cada uma delas para realmente sabermos. A primeira são os atrasos na contagem. Quero dizer, quais foram as estranhezas durante as eleições de 2020. Na noite da eleição, Trump estava na frente. Na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia. Por volta das 2 da manhã, eu, na Califórnia, fui dormir sabendo que Trump havia vencido. Às 5 da manhã, minha filha me acordou e disse, só para você saber, o Biden está ganhando. Ou seja, em 3 horas entre as nossas noites, isso já era 5 da manhã. Isso é ultra. Do outro lado, adicione 3 horas e nesses 3 horas algo aconteceu. Porque algumas leis estaduais proibiam abrir votos pelo correio antes do dia da eleição. E havia muito mais votos pelo correio do que o normal. Isso ocorreu por causa da pandemia de Covid. Republicanos votaram presencialmente no dia, enquanto democratas usaram o voto pelo correio. Por isso, como eles dizem, as cédulas vermelhas chegaram primeiro e depois as azuis. Isso não é uma prova de fraude, mas é um terreno fértil para suspeitas, e em muitos estados os processos foram alterados. Ou seja, a forma como tudo aconteceu nas eleições, a contagem e tudo mais, de repente foi mudada pelos governadores, ignorando as assembleias legislativas. Isso, amigos, é um grande problema constitucional. Advogados sérios ainda debatem isso hoje. Se você pega aí, literalmente 2 a 3 semanas antes do início das eleições, de repente muda os processos pelos quais elas acontecem, isso não é como está na Constituição. Sim, é isso que temos aqui. Segundo, expulsão dos observadores republicanos. No centro, em Detroit, aquelas imagens famosas, janelas cobertas, uma multidão de observadores republicanos do lado de fora das portas. Oficialmente, a restrição era por causa da Covid, não podia entrar, todos iriam se contaminar. Porque a sala estava cheia, mas na verdade eles não estavam presentes, só atrás do vidro, distantes. Não dava para ver nada dali. O Departamento Eleitoral de Michigan fez uma investigação interna. Foram registradas violações de procedimento, mas não houve confirmação de fraude nos votos. Como pode confirmar? Eles já foram todos contados. No entanto, a própria questão da observação da contagem é sagrada. Se não houver observadores, surgem suspeitas. Isso é a lei. E aqui os democratas, bem, realmente pisaram na bola. Terceiro, cédulas em branco, malas com cédulas. O episódio principal, State Farm Arena, em Atlanta. A gravação em vídeo na qual um funcionário tira uma caixa com cédulas debaixo da mesa, depois que anunciaram aos observadores que o trabalho havia terminado para a noite. Intervalo. Os republicanos foram embora. E de repente começaram a tirar debaixo da mesa umas caixas com algumas cédulas. Então, bem, os promotores na Geórgia tentaram investigar esse caso, chegaram à conclusão de que eram apenas contêineres comuns com cédulas já preparadas para a contagem. Um momento. Mas se disseram que o trabalho havia acabado e todos foram embora, por que alguns voltaram e começaram a trabalhar de repente, sem motivo? Os observadores foram retirados da sala, mas nada foi provado. Não houve violação do procedimento nem falsificação comprovada. Porque a lei não está escrita de forma que, se houver falsificação, isso seja imediatamente anulado. Está escrita de forma que, depois disso, você ainda precisa provar alguma coisa. Quarto, carteiras de motorista falsificadas e votos de não cidadãos. Campanha de 10 anos para simplificar o registro eleitoral. Com o registro de eleitores através dos departamentos de transporte automotivo na Califórnia, Nova York e Illinois, os imigrantes ilegais começaram a receber carteiras de motorista, mas, por lei, eles não podem votar, só que o controle é fraco. Ainda mais porque nesses estados faziam vista grossa quando essas pessoas chegavam. Existem casos concretos de fraude comprovada, dezenas, centenas. Mas em uma escala capaz de virar uma eleição, não pegaram tantos assim. Não foi comprovado. O problema é real e está piorando. E o quinto ponto, isso é a China e a Dominion. Dominion, isso é, não sei como dizer, os aparelhos que faziam a contagem, o assunto mais delicado.
Dizem que eles estavam ligados a servidores na Alemanha ou na Venezuela. A China e o Irã carregavam cédulas e os algoritmos mudavam os votos de um para outro. Mas não provaram. E a Fox News teve de pagar 787 milhões e meio de dólares por um processo. Vocês nos caluniaram, disse a Dominion. Vocês não provaram nada. Então provem. Isso não quer dizer que a China não interferiu na política dos Estados Unidos. Ela interfere por meio do TikTok, de doações a universidades e de Hunter Biden. Mas é um caso específico. A Dominion invertiu os votos. Não conseguiram provar de novo. Abafaram a história do laptop de Hunter Biden. Aqui está, agora, um mito que precisa ser desmontado, porque ele impede de entender o que está acontecendo. Dizem que 60 tribunais recusaram aceitar o caso. Isso não é bem verdade, sem querer ofender ninguém. Estatísticas reais. A equipe de Trump e seus aliados entraram com 62 processos em 9 estados destes, 30 casos foram analisados no mérito, com audiências, testemunhas, perícia. Parte rejeitada por questões processuais. O autor não tinha direito legal de abrir a ação. Parte foi retirada pelos advogados do Trump. Atenção, um fato chave. Entre os juízes federais que analisaram os casos, havia 12 indicados pelo próprio Trump. Nenhum deles decidiu a favor de Trump. Nenhum. Não eram ativistas liberais. Eram seus próprios indicados, incluindo juízes aprovados pelo Senado com o apoio do Mitch McConnell. A única vitória foi conquistada na Pensilvânia, sobre uma questão técnica secundária relacionada ao prazo para apresentar documentos de identificação. Isso foram só alguns milhares de votos. Mas isso não influenciou o resultado da eleição. Por que isso aconteceu? Não foi por conspiração dos juízes, mas porque nos tribunais americanos funciona uma coisa simples. Mostre-me as provas que podem ser verificadas. Boatos gráficos, anomalias estatísticas, teorias não funcionam. O que funciona é nome, data, cédula, testemunha sob juramento. Resumindo, 2020, a equipe de Trump não conseguiu apresentar tudo isso na quantidade necessária. E agora, em 2026, Patel diz, temos exatamente aquilo que não tínhamos naquela época. E Wells diz, vamos descobrir. Tudo bem, mostre. Bem, não em um talk show. No tribunal, porque nós, pessoas comuns, estamos um pouco cansados, sim. Um pouco cansados de ouvir. Ele rouba e ninguém prova. Ele engana. Eu realmente espero que desta vez seja diferente e coisas assim. Mas por que toda essa confusão começou justamente agora, 5 anos depois do acontecimento? Existem vários motivos. Primeiro, Trump já tem poder, o Ministério da Justiça e o FBI. Lá tem todo o resto, acesso a materiais confidenciais que antes não estavam disponíveis. Se algo pode ser encontrado, agora pode ser encontrado. Segundo, isso está politicamente alinhado com o caso da grande conspiração. Bem, sobre 2016, do qual falamos, ou na semana passada, Gabbard revelou materiais sobre a falsificação da avaliação de inteligência de Brennan, Clapper e Comey. O mesmo grupo, Brennan, Clapper e Comey, aparecem na discussão de 2020, é um quadro único, é tudo meio que junto, como se tivesse começado e nunca tivesse parado. Uma tentativa da comunidade de inteligência e da máquina partidária. Bem, daquele partido que nós não gostamos muito. Primeiro, difamar o Trump. Depois, tirá-lo. Depois, na opinião da Casa Branca, não deixá-lo voltar. Terceiro, as eleições de meio de mandato se aproximam. Até elas, quanto falta? 7 meses. Os republicanos sabem que para mudar a lei eleitoral precisam da Câmara e do Senado. O barulho em torno de 2020 mobiliza a base, nossa base de eleitores. E o quarto ponto, uma verdadeira tarefa estratégica. Se até 2026, novembro, se conseguirmos mostrar à população pelo menos parte das violações comprovadas, isso muda o sentimento em relação às reformas eleitorais. Ou seja, identificação para votar, limpeza das listas de eleitores, limitação do envio descontrolado de cédulas pelo correio, reforço da fiscalização. Esses são objetivos políticos reais. Eles são alcançáveis quando os eleitores começam a apoiá-los ativamente e falam com seus deputados e senadores. E por que vocês ficam aí sentados e não fazem nada a respeito disso? Eu acredito que eles têm provas. Resposta honesta e direta, eu não sei.
Eu juro, isso se chama ceticismo cauteloso. Por que ceticismo? Porque Pater Ribondi já está prometendo prisões nesta semana há 6 meses e as prisões não estão acontecendo. Porque Lindell Powell e Giuliani prometeram o Kraken por 5 anos e o Kraken nunca apareceu. Porque quando dizem da Casa Branca, uma revelação bombástica está chegando em breve. Normalmente essa revelação acaba sendo muito menos impactante do que o anúncio. Por que cauteloso? Porque realmente houve algumas violações. Realmente houve. Alterações ilegais nos procedimentos em vários estados. Realmente houve. Supressão das histórias do laptop. Realmente aconteceu. Restrições aos observadores em Detroit. Realmente, eu vi tudo isso na televisão, ao vivo, em tempo real. Se o novo Ministério da Justiça, sob Blanche Didinov, conseguir reunir esses episódios em um caso jurídico que resista a apelações, isso já será um resultado sério. Isso já é motivo para uma reforma. Então será possível ir ao Congresso e ao Senado e exigir. Mas eu não espero. E peço que vocês também não esperem que apareça uma grande pasta vermelha na qual estará escrito Xi Jinping e Barack Obama juntos manipularam votos, roubaram e coisas do tipo, como Hillary Clinton roubou de Bernie Sanders. Transferiram 5 milhões da coluna de Bernie Sanders, que saiu. Isso não vai acontecer. Se acontecer alguma coisa, serão violações processuais, pressão sobre os funcionários, acordos ilegais entre Big Tech e os serviços secretos. Talvez episódios específicos, falsificação de cédulas. Sério, é desagradável para os democratas. Mas sem o chamado efeito Matrix. E haverá efeito eleitoral? Haverá, claro, mas pode ser ambíguo. A base do Trump vai se mobilizar, como sempre foi a principal motivação deles. Roubaram de nós. Agora eles terão uma confirmação oficial dessa motivação. Eles vão às eleições de 2026 com triplo ímpeto. É exatamente isso que queremos. Os eleitores independentes vão olhar para as provas. Se apresentarem algo convincente, eles vão se voltar para os republicanos. Se apresentarem algo vazio, eles vão se sentir enganados e mudar de lado. E essas eleições vão depender deles. Os democratas estão se dividindo. Uma parte vai defender a narrativa de 2020 até a última gota de urina. Alguns, principalmente jovens decepcionados com o fracasso do partido sob Biden, vão começar a concordar silenciosamente. Tinha algo assim. Provavelmente. Esse é o segundo grupo. Pode haver uma verdadeira revolução eleitoral. O calendário é apertado. As eleições de meio de mandato são em novembro de 26. Agora, como vocês sabem, já não faltam muitos meses. O que dá para fazer até lá? O grande júri. Sim, pode ser convocado dentro de um mês. As acusações podem ser feitas em 2 ou 3 meses se o material estiver pronto. Sentenças reais? Não, isso leva anos. Recursos levam ainda mais anos. Mas não é esse o ponto. Divulgação de provas, desclassificação de documentos, audiências no Congresso. Tudo isso é possível antes de novembro. Isso é o mais importante politicamente. E precisamos acabar com a guerra no Irã. Caso contrário, ninguém vai prestar atenção nisso. Então a questão é, vão conseguir julgar a tempo? Não vão conseguir julgar. Vão conseguir mostrar? Sim. E isso, amigos, já é uma disciplina completamente diferente. Isso é relações públicas. Com um dossiê criminal por trás. O que peço que façam primeiro? Exijam provas. De ambos os lados, mostrem duelos dos democratas, expliquem sobre os episódios que já foram confirmados. Não acreditem nas manchetes. Viu a manchete? Passe os olhos, não preste atenção nela, siga em frente. Em quase 90% dos casos, eu percebo que no artigo ou no vídeo são afirmadas coisas completamente opostas ao que foi dito na manchete. Além disso, apoie a reforma eleitoral no nível estadual. Onde você mora, é lá que você atua. Identidade para votar, no Estado. Limpeza das listas, no Estado. Limitação do envio descontrolado, no Estado. Observadores com acesso real, no Estado. Isso não é uma posição partidária. Isso é uma postura cívica. Terceiro, não deixe o procedimento ser trocado pelos resultados. Se houver violação dos procedimentos, deve-se corrigir independentemente de quem foi beneficiado. Independentemente de você ter gostado do resultado ou não. A liberdade depende dos procedimentos, não das simpatias. Hoje violaram e, digamos assim, você gostou. Amanhã vão violar de novo, mas quem vai gostar será outra pessoa. A república, senhoras e senhores, não é voto, é confiança no voto.
Se os cidadãos confiam na justiça das eleições, a República se mantém. Se não acreditam, ela cai. Por isso, o procedimento é mais importante que o resultado. Me desculpe, mas sempre foi assim. O próprio Berdyaev. Bom, eu gosto dele. Fazer o quê? Ele escreveu em Filosofia da Desigualdade: a liberdade pressupõe disciplina do espírito. Disciplina, ou seja, a capacidade de manter seu padrão moral mesmo quando você está no poder. Especialmente quando você está no poder. E Hillel também tem outro, como vocês provavelmente sabem, meu personagem favorito. O mesmo pensamento. Se você quer que não falsifiquem suas eleições, não falsifique as dos outros. Se você não quer ser expulso como observador, não expulse os outros. Uma regra simples, de 2000 anos atrás. Ainda não foi aprendida. Boa notícia. Pela primeira vez em 5 anos, o debate sobre as eleições de 2020 ocorre no Departamento de Justiça e no Congresso, não no Twitter ou em bares. As provas serão apresentadas ou ficará claro que não existem. Em ambos os casos, saberemos a verdade. E a verdade, amigos, no geral é melhor do que qualquer mito. Daja! Mesmo que ela seja desconfortável, Leon Weinstein esteve com vocês. Não confie só na palavra de ninguém, nem mesmo de quem está do seu lado. O que acabei de dizer é horrível. Mas não confie só na palavra de alguém, nem mesmo de quem está com você. Pois, quando estou ao seu lado, é fácil crer neles. E lembre-se, o único lado em que vale a pena estar é o lado da verdade. Até logo. Até a próxima.